Oi, gente. Eu vim discutir hoje uma questão, vim trazer alguns pontos sobre uma questão que apareceu muitas vezes essa semana nos meus acompanhamentos, nos acompanhamentos que eu faço com as minhas alunas. Várias delas, várias. Isso costuma acontecer já há algum tempo, reclamando que o texto delas estava muito sintético, muito resumido. Quando eu escuto essa frase, ou que não tinha profundidade o suficiente, que estava superficial demais. E aí eu queria trazer algumas ideias, algumas coisas que eu falei para elas e que eu achei que seria muito bom se eu pudesse compartilhar aqui com vocês. A gente precisa anotar primeiro que são mulheres falando isso. E não foi uma, nem duas, nem três, isso é algo que eu escuto com muita frequência das mulheres. Não escuto isso dos homens. A primeira coisa, tem várias camadas isso. Então, eu sempre pergunto algo para elas. Quem é que está fazendo a revisão do seu texto? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós, mulheres, carregamos fantasmas conosco. Então, os textos precisam ser revisados? Precisam, principalmente quando eles vão ser publicados. Mas quem está fazendo a revisão desse texto? Quando eu olho, quando eu volto para o meu texto, quem é que está olhando para ele? Sou eu como uma editora, uma revisora do meu próprio texto? Ou são os meus fantasmas? E quem são esses fantasmas? Eu já falei deles algumas vezes aqui, não sei se falei também. Enfim. Quando a gente pensa nas mulheres, na história das mulheres, foram muitos e muitos séculos de uma educação que busca normatizar os nossos corpos. De um modo geral, não é só o corpo das mulheres, mas principalmente os corpos das mulheres e todos os corpos de minorias. Mas são séculos de uma educação que faz questão de nos dizer que aquilo que a gente produz não é bom o suficiente. Então, quando a gente vai escrever ou quando a gente volta para o nosso texto para fazer a revisão, essas vozes dessa educação, esses discursos que nos atravessam, não só através da nossa educação, mas o tempo todo a gente está nas redes e tem alguém para dizer que está faltando alguma coisa na nossa vida, né? Principalmente para vender curso, então é o que mais tem, né? Gente para dizer que está faltando algo na nossa vida. Então, todos esses discursos da falta aparecem nesses fantasmas. Esse é um ponto. A autocrítica, ela é sensacional, mas ela tem que ter uma medida. Então, de novo, quando tem muita angústia, quando tem muita dúvida do valor daquilo que a gente está fazendo, eu tenho a impressão de que quem está revisando o texto não é o nosso lado editor, mas é o nosso lado cheio dos fantasmas. Essa é uma questão. A gente tem a tendência a querer achar que os textos bons, principalmente quando a gente está começando ou quando a gente não tem tanta vivência na escrita, que os textos bons são os textos grandes. Então eu brinco que a gente tem uma vontade de escrever os Lusíadas ou os Miseráveis do Victor Hugo, né? Assim, 1000 páginas. Ou Ulisses, do James Joyce, Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa. Então a gente tem essa vontade desses livros enormes, desses textos grandes. E eu faço uma ponte. Percebe que eu citei só homens. Não é que as mulheres não sejam capazes de escrever textos longos. Mas o contexto em que nós vivemos, como disse a Virginia Woolf, há 100 anos, é totalmente diferente do contexto em que eles vivem. Então, enquanto a gente vou escrever um texto. Para a gente escrever um texto, a gente, como bem pontuou a Virginia, a gente precisa fechar a porta do quarto. E a gente precisa ter uma garantia de renda. Então, eu preciso ter tempo e tranquilidade mental para conseguir escrever esse texto. Não é que eu preciso, mas seriam as condições ideais. Quando uma mulher fecha a porta, ela... Primeiro, não somos todas nós que conseguimos fazer isso. Fechar uma porta e dizer não me interrompam.
E mesmo com a porta fechada, a gente vai pensar na roupa que precisa ser lavada, no almoço que precisa ser feito, nas crianças que precisam ser buscadas, no marido que não sei o que, não sei o que. Você tem uma ajudante, no que você vai falar para sua ajudante. A gente está o tempo todo cuidando de tudo e de todos. Como é que eu vou me dedicar a um texto longo se eu não tenho tempo, espaço, nem físico na realidade, nem mental para isso? Isso é um ponto. Às vezes a gente até tem esse tempo, mas no pouco tempo livre que a gente tem, onde é que a gente vai pôr a nossa energia? A segunda questão, dentro disso, né, que é sobre escrever um texto longo ou não, por que meu texto não está profundo, eu queria que meu texto não fosse tão sintético, que são algumas das coisas que eu escuto. É engraçado porque a gente autoriza, por exemplo, o Manuel de Barros a escrever um poema de uma linha só. Mas quando somos nós que escrevemos poemas tão curtos, por exemplo, a gente não aceita. Ele ficou pouco, ele ficou pequeno, ele não vale, ele não é sequer um texto. A gente autoriza os outros a fazerem isso que nós não autorizamos a nós mesmos. Então, por que pode o Manuel de Barros e não pode eu, Sofia Amorim, por exemplo? Por que ele pode e você não pode? E coloco ainda mais uma questão. O Bachelard, ele tem um livro, ele está até aqui atrás de mim, chamado A Água e os Sonhos. E no primeiro capítulo, ele se dedica a falar das águas rasas. E ele vai falar sobre... uma das coisas, né, que ele traz é sobre o Narciso. E ele ele desfaz a imagem que a gente tem, a imagem ruim que a gente tem do Narciso, e ele fala sobre a importância dessas águas superficiais. Porque são essas águas superficiais que carregam a beleza do espelhamento. São elas que refletem a paisagem. Não é no profundo que a gente vê essa beleza de uma paisagem refletida. E aí eu me lembro do Fernando Pessoa, no Mar Português, que ele diz, lá no final, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. A gente fica com essa vontade de tudo profundo, uma exigência interna de que o que eu for falar tem que ser profundo, tem que ser intenso, nada pode ser superficial. Será que não? Será que não? Porque às vezes é na superfície que a gente consegue a beleza do espelhamento. E esse espelhamento pode significar que você dá espaço para um outro juntar-se a você. Talvez um texto profundo não dê tanto espaço para o seu leitor caber ali. Às vezes sim, às vezes aquele texto profundo, vários textos profundos nos trazem reflexões importantes, mas os textos rasos e superficiais também podem trazer. Podem trazer essa oportunidade da gente caber no texto junto com quem está escrevendo. Então esse é um vídeo para tentar desmistificar isso dessa escrita que é sintética, que é rasa, que é curta, que é pequena, e dizer que essa escrita também tem valor. Que a gente não precisa nada, mas a gente pode olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de acolhimento para esses textos que nascem. Às vezes eles realmente vão precisar se alongar, às vezes a gente vai precisar conviver com eles por um determinado tempo para que ele vá crescendo. Mas muitas vezes ele é aquilo. E a gente pode enxergar a beleza naquilo. A gente não precisa se sentir uma escritora, uma mulher que escreve menor, porque eu escrevi algo que é só superfície, ou que é tão sintético, é tão pequeno. É isso, espero que tenham um bom dia.